Sejam todos bem-vindos à nossa meditação do mês de março, meditação de equinócio de outono. Uma meditação onde nós vamos trabalhar bastante com o elemento ar, que é esse movimento de deixar ir, sabe? De levar. E isso tem tudo a ver com o perdão. Então, a prática que nós vamos fazer hoje, eu havia falado dentro dos encontros de alinhamento semanal que ia ser uma prática de Ho Oponopono, mas essa prática a gente já tem a gravação, né? Então eu optei por fazer algo novo aqui e depois fornecer a gravação da meditação de Ho Oponopono, tá? Essa prática de hoje, vocês vão ter ela como de costume, como todas as outras práticas, ela vai ficar disponível por 30 dias para vocês fazerem essa prática assistida, né, guiada, e se apropriarem da técnica. Porque, como eu sempre falo para vocês, bato nessa tecla toda vez, meditação guiada não é meditação. Meditação só é meditação se ela for autoguiada. A gente precisa de uma guiança para aprender o passo a passo. Uma vez que nós aprendemos, decoramos, né, decorar mesmo, fazer bullet points assim e seguir os tópicos, né? A hora que você decorou, a meditação vai funcionar com você aplicando essa técnica em você. Enquanto você não aplica a meditação em você, você não está fazendo meditação, você está fazendo hipnose, né? Então, é importante isso, porque senão a gente fica misturado com o facilitador da prática e a gente não percebe, sabe? A gente fica misturado com o emocional da pessoa que está conduzindo, que está guiando. Então, é por isso que, inclusive, práticas meditativas a gente não faz com som que tenha voz. A gente faz com som que tem só instrumento, cordas, tambores, com uma frequência, uma batida, um ponto, né? O banto, né? Do tambor ali, que mobilize determinadas frequências emocionais que a gente quer, né? Então, fica essa sugestão para vocês, tá bom? Mesmo que seja um canto lírico, que seja um canto gregoriano, que seja um canto Wicca, né? Como é o nome daquelas mulheres irlandesas que encantam cavalo e fazem aquele canto, não me lembro agora o nome. Mesmo que seja um canto polifônico, sabe? Não importa. Se carrega a voz produzida pelas cordas vocais de um ser humano, vai carregar junto desse som a frequência emocional deste ser humano. Então, esse é o lance das palavras. E aí é o que eu sempre falo, para uma meditação substituir o que ela foi internalizada na guiança através da voz de outra pessoa, a gente tem que praticar pelo menos umas 15, 20 vezes para que a gente substitua aquilo que foi inserido em nós, imputado em nós, sabe? Feito input, né? Dito isso, o que que nós vamos fazer hoje? Como eu sempre, talvez alguns de vocês estejam fazendo uma prática meditativa comigo pela primeira vez, então eu vou fazer como de costume, né? Eu vou explicar o que nós vamos fazer primeiro, para que o seu subconsciente autorize a manifestação do inconsciente, sabe? E depois eu vou guiar essa prática, tá? Então, a parte guiada, ela vai ser muito rápida, porque o objetivo dessa prática hoje não é ela ser realizada aqui, nesse espaço. É vocês se apropriarem da técnica,
terem feito uma primeira vez, ter o contato e fazerem essa prática no vento, tá? Essa prática vai ter a potência dela acontecendo se vocês usarem o vento como instrumento. Porque o que nós vamos fazer é soltar ao vento, expirar, para que o vento leve aquilo que a gente não quer mais dentro de nós, tá? Acreditando, confiando, não é nem acreditar a palavra, é ter certeza, é saber. Porque a gente acredita no que a gente não sabe. Quando a gente sabe, a gente não precisa acreditar, né? Então, o lugar que nós vamos entrar é esse lugar de saber que isso que está saindo de nós vai ser absorvido pela natureza e vai ser direcionado pela natureza para quem é de direito. A gente vai confiar na sabedoria da natureza que não deixa ponto sem nó, sabe? Que nada, nenhuma energia no universo é desperdiçada. Não existe desperdício no universo. As coisas são transformadas o tempo inteiro. Então, quem precisa se nutrir disso vai se nutrir, independente do nosso controle, tá? Então, não ache que você está jogando isso no ar, esse bicho cabeludo aí de dentro de você que você encontrou na prática, e que alguém vai pegar esse bicho cabeludo e vai ficar tudo descabelado daí. Não, sabe? Acredita, confia. Confia, essa é a palavra. Você vê, é tão forte a coisa da crença que mesmo eu querendo falar em confiança, eu falei duas vezes já, acredita. Porque a gente vai precisar migrar da crença para a certeza, tá? Então isso é um processo. Primeiro, a gente acredita. A gente faz que nem o mímico, que imita. Sabe, o palhaço que imita o outro andando na rua? Primeiro a gente faz isso. A gente imita, 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 até a gente sentir e perceber o que que acontece dentro. A hora que a gente sentiu e percebeu, pronto, aí vira uma chave e a gente passa a saber. Porque agora a gente tem lastro experiencial, tá bom? Então, o que nós vamos fazer hoje é uma prática que não tem nome. Eu vou dar um nome para ela aqui agora. Porque todas as tradições fazem essa prática de formas diferentes, é, é, reunindo elementos da tradição, tá? Então, o que nós vamos fazer agora, eu quero ensinar para vocês o mecanismo. E a gente vai atrelar ela ao outono, que é a estação da queda das folhas das árvores, aonde as árvores se despem das suas folhas, daquilo que faz a fotossíntese. Olha que incrível, né? Uma árvore sobrevive se ela tiver folha, porque é a folha que faz ela respirar. Ela se nutre através das raízes, dos micélios, né, dos fungos que estão ali junto a essas raízes. Mas se ela não tiver folha, ela não consegue captar a luz e ela não consegue inspirar durante o dia o gás carbônico, o dióxido de carbono, e ela não consegue liberar, expirar oxigênio durante o dia. À noite, esse ciclo é invertido. À noite, ela inspira oxigênio e expira gás carbônico, né? Então, olha que coisa mais incrível, olha que sabedoria em relação à abundância, à entrega que as árvores podem nos dar no outono. Porque a árvore solta todas as suas folhas. Ela confia que ela tem energia, nutriente suficiente para brotar novas folhas, vir novos brotos e
folhas verdejantes, às vezes de outras cores, surgirem e ela voltar a respirar. Então, não sei se já pararam para pensar, mas do ponto de vista de uma árvore, né, olhando pelo ponto da vista humano, né, porque a gente sempre antropomorfiza as coisas para conseguir compreender, partindo do nosso olhar, é como se a árvore, se ela fosse um ser humano, prendesse a respiração nesse momento. Não é interessante? E aí é como se ela passasse, tipo, a estação do outono, prendido à respiração. A gente pensa isso, porque essa é a forma que a gente consegue olhar as coisas a partir do nosso ponto de vista. Mas não é uma respiração prendida, é ainda mais difícil. É uma respiração solta. É prender o ar no vazio e não no cheio. Aí fica meio desesperador até, né? É como se fosse um mergulhador fazendo apneia para descer na profundidade. Então, o que a gente vai fazer, justamente em coerência com esse momento de ciclo natural, de pico do outono, que é esse equinócio que aconteceu ontem, né, dia 20, é fazer esse exercício de soltar folha. Então, a visualização que nós vamos fazer é de cima de uma montanha, com o vento batendo em você, você vai ver essas coisas que a gente carrega dentro da gente, sabe? Essas negatividades, vamos dizer assim, sabe? Que a gente passou a acreditar porque nos contaram sobre nós, que virou, nós transformamos o julgamento dos outros sobre nós em auto-julgamento. Eu tenho certeza que se você bater o olho, você já sabe algumas coisas. Sabe aquela história que a gente se conta, que a gente repete pra gente que alguém falou? Por exemplo, meu pai falava pra mim quando eu errava: "Você é burro, moleque, burro". E aí eu tenho uma voz dentro de mim toda vez que eu erro, mesmo meu pai não me falando mais isso, que eu mesmo falo. Eu não preciso mais do meu pai falando de fora pra dentro, porque agora eu tenho meu pai interno falando essa mesma merda pra mim, de dentro pra fora agora. Entende? Então, quando eu erro, a primeira coisa que eu faço é: burro. Aí, seu besta, você é retardado, moleque. Ah, né? Mesmo agora eu sendo adulto. Hum, eu tenho certeza que, assim como eu, vocês também têm essas vozes, sabe? Então, o que a gente vai fazer é identificar essas negatividades que os outros infligiram na gente. Essa é a palavra, sabe? Bateram na gente com elas. Porque às vezes a gente pensa em violência e pensa no ato físico, mas existem violências psicológicas, verbais, que nos machucam por muito mais e por muito mais tempo. Porque agora a gente está carregando elas com a gente e se batendo com elas, né? Então, o que nós vamos fazer é identificar essas negatividades, esses, essas crenças, essas histórias, sabe? E nós vamos abrir espaço para sentir elas, sentir o que que essa memória nos traz. Porque é através do sentimento que nós conseguimos a liberação, sabe? Pode ser
E aí, eu não queria sugestionar vocês, mas eu percebo que a maior parte dos sentimentos atrelados a essas memórias negativas que nós carregamos são sentimentos de raiva, de pesar, sabe? Aquele arrependimento, aquela culpa, aquela vergonha, um pesar. O pesar, ele pesa. É algo que, putz, a gente, né, sente peso no corpo. Ah, meu Deus, não queria que fosse assim, não queria que tivesse sido assim, né? Às vezes uma tristeza, mas na maior parte das vezes é raiva. E a raiva é o que nos faz entrar no looping da reação. Quando a gente é engatilhado, quando alguém traz algo, né? Então, eu estou em público e aí, por exemplo, né? Eu cometo um erro e eu aqui dentro já falei, puta, burro, né? Olha lá, você errando de novo. E aí alguém me olha naquele momento que eu falei que eu era burro. E aí pronto, eu já projeto no outro que o outro descobriu. E aí o outro fala qualquer coisa e eu reajo ao outro como eu reajo ao, aquela, a partir daquela criança ferida pelo pai lá de trás, que vira e fala, não, nada a ver isso aí, né, com raiva. Ou então com culpa, com vergonha, que nem a Elisete falou, né, falando, ai meu Deus, descobriram, me pegaram. É a vergonha, né, projetado para fora. Ou então, quando ela não está projetado para fora porque ninguém pegou, é culpa porque eu vi e eu peguei. Então é, ai meu Deus, eu não devia ter feito assim. Nossa, olha como eu sou errada. Olha como eu sou feia. Olha que nada a ver isso aí. Você tá louca, você tá maluco. Entende? Então, esse é o lugar que nós vamos abrir espaço para ficar e sentir. Porque quando a gente sente, o sentimento nos traz um nível de compreensão que não é cognitivo, é experiencial, é sensorial. A gente consegue acolher aquilo dentro da gente. E a gente para de ficar reagindo ao estímulo externo, sabe? A nossa felicidade não está fora, a nossa felicidade está dentro. É a partir das histórias que eu me conto, da forma como eu lido com o que acontece fora, que eu garanto um estado emocional interno. E o verdadeiro milagre acontece quando a gente sustenta algo do mental abstrato, um nível que a gente praticamente não alcança conscientemente. Ele acontece em todos nós, mas ele acontece de forma inconsciente. O que acontece de forma consciente é o raciocínio, né, que está atrelado não ao mental, mas sim ao físico, ao corpo físico. Tanto é que, a depender do que eu como, das bactérias que eu tenho no meu intestino, das emoções que eu experiencio ao longo de um dia, eu raciocino de uma forma. A depender da mudança que eu faço, eu raciocino de outra forma. Entende? Então, o milagre acontece quando a gente sustenta o mental para o sentir. Quando a gente sustenta sentir o impulso divino, o input que a gente recebe do sagrado. E a gente sustenta sem a compreensão do raciocínio. De, ai, não, isso é porque tal coisa, eu preciso entender a origem, a causa foi tal coisa, então isso é efeito de tal coisa, sabe? Essa elucubração, essa, perdão da expressão, masturbação mental que a gente vive.
né? Querendo explicar tudo, querendo falar tudo, querendo entender tudo, querendo, não, isso aqui é por causa de não sei coisa. Aí a gente perdeu a experiência do sentir. E isso é desafiador, Lisete, não só às vezes. Isso é desafiador o tempo todo, sabe? O tempo todo. Porque a gente é viciado em raciocinar. A gente foi criado numa sociedade que valoriza o cabeção, o intelecto. Ah, eu preciso compreender tudo, então eu tenho que falar, eu tenho que ser bom em oratória, eu tenho que ler, eu tenho que entender o que, que o mundo está trazendo para mim. E a nossa mente, o cérebro, ele não foi feito para entender. Isso pode dar um nó na cabeça de vocês, né? Mas ele foi feito para perceber. A mente superior foi feita para entender. Ela sabe a causa, o efeito, as consequências. Então, a gente precisa estar num estado de total presença para a gente conseguir perceber o que acontece. Desse lugar que é como uma entrega. A gente vai migrar da crença para o saber. A gente vai permitir que ao sustentar o sentir, sem explicar, ai, tá doendo, isso é dor, ai, isso é tristeza, isso é raiva, isso é pesar, isso é culpa, isso é vergonha. Porque a hora que a gente explicou, a gente não está mais sentindo, a gente está emocionalizando, a gente está reagindo ao que a gente sentiu. E aí a gente parou de sentir. Quando eu falo que eu sinto culpa e eu elaboro na terapia, numa conversa, numa escuta empática, eu deixo de sentir a culpa. E agora eu reenceno a cena. E eu conto que o que eu senti era culpa. E aí até dá um deslocamento. Por isso que dá um alívio a hora que a gente fala, fala. E precisa também ter esse lugar da elaboração. Mas o milagre da soltura da culpa, por exemplo, ou da raiva, ou do pesar, não importa qual seja, ele vai acontecer quando a gente sustenta o sentir sem palavra, sem elaboração mental, sem racionalização. A gente sustenta aquilo que está vivo naquele momento. E aí o mental pode atuar sobre nós. E aquela liberação acontece. Então, a gente vai associar duas coisas extremamente potentes. A gente vai associar esse nível de compreensão que desse lugar a gente pode agora dar o nome. A gente pode perdoar. Olha que importante essa compreensão. Porque o perdão não é desculpar. Ah, eu tiro a culpa do outro. Ah, eu tiro a raiva que o outro me trouxe. Ah, eu desculpo você. Não tem como tirar a culpa de ninguém, percebe? Não tem como desculpar. Porque o que eu sinto é responsabilidade minha, não é do outro. O outro pode ter sido o estímulo, mas o que está acontecendo aqui é de acordo com as histórias que eu me conto, das experiências que eu já tive na vida, desse corpo, água, que foi condicionado a sentir de tal maneira. É minha. Né? A gente não fez um exercício lá na turma de CNV, onde um mesmo xingamento faz a pessoa, a depender da história que ela se conta, sentir coisas diferentes? Então é isso, né? O que a gente vai fazer ao ter esse nível de compreensão que não é racional, percebe?
é experiencial, é sentir. Ao me permitir ser preenchido pelo sentimento proveniente lá de uma história, né, de uma programação negativa que foi imputada em mim, que me foi infligida por outra pessoa, ao sustentar sentir o que vem dessa memória, eu tenho a capacidade de perdoar a fonte externa da minha negatividade. Porque se eu ainda sofro com ela, é porque ela está dentro de mim em algum lugar. E é esse lugar que a gente vai soltar no vento. Entendeu? A construção. A gente não vai soltar no vento a memória negativa, que é isso que ensinam por aí. Solta sua bosta no ar. E aí realmente vai voar merda em alguém. Você soltou no ventilador da natureza. Vai cair esta merda em alguém. Não, não é isso que a gente vai soltar. Isso é o material bruto, é o adubo que a gente quer. Olha como muda, né? É o adubo, é o fertilizante. Então, é esse contato com essa memória que eu vou trazer para mim e sentir. E a hora que eu sentir e tiver esse nível de compreensão, olha só, olha a energia, só de eu contar para vocês o que acontece comigo. Ó, eu fico radiante, mesmo tendo sido o burro do meu pai falando para mim. Mesmo isso, a hora que eu sinto e me dá esse caramba, bicho, senti, nossa, aqui tem esse negócio. A hora que eu tenho essa compreensão, eu consigo perdoar a fonte externa da minha negatividade, sabe? Eu consigo soltar esse sofrimento. É esse sofrimento que a gente vai deixar ir embora, que vai vir através da compreensão. Entenderam? É lindo esse processo. A gente não está jogando merda no mundo. Pelo contrário, a gente está exalando para o mundo resultado de um trabalho interno porreta, porreta. E em quem resbalar esse negócio vai se beneficiar horrores. Entende? Hum, hum, boa. Então é isso. Vocês entenderam mais ou menos o que a gente vai fazer? Pelo menos agora está explicado, né? Eu vou fazer essa condução aqui com vocês, lembrando que essa prática vai funcionar de verdade a hora que vocês fizerem na natureza, no vento. E aí essa prática ela pode acontecer muito rápido. Ela não precisa ser um negócio que você vai ficar lá parado, com os braços abertos, no vento, por 1 hora, tendo cãibra no braço. Entende? Se você está subindo a montanha já pensando nisso, se você já foi dormir pensando nisso, você já vai saber, você já vai dar a virada de chave. Então, o que você vai fazer é, ao subir a montanha, sustentar o sentir dessa memória de negatividade. E ao sustentar o sentir, virar a chave para essa soltura, para esse perdão. E aí você vai ver o vento levar de você essas folhas secas que agora vão ser levadas para o mundo e vão virar adubo para o mundo e vão nutrir outras plantas, outras pessoas, outros lugares, algo que você nem faz ideia do que é. Fruto de tudo isso que você
transformou dentro de si. O que o vento vai levar é aquilo que não. É a roupa que não veste mais. É a folha que agora não tem mais clorofila, porque está seca. Entende? É o resultado, é o que sobrou da transformação. Para que quem pegar tenha incentivo, inspiração. Falar, nossa, se isso aqui tá seco, deixa eu usar, porque agora tem caminho. Olha, eu posso fazer isso aqui também. Entendeu? Hum, então vamos lá. Vou pedir para vocês se sentarem, relaxarem aí onde vocês estão. Lembrando que quando você for fazer essa prática, você não precisa se sentar. Você pode fazer ela de pé, deixando o vento levar, tá? Eu recomendo, essa é uma prática que eu faço quando eu faço atividades na natureza com as pessoas, no outono, né? A gente caminha até o topo da montanha. Então, é um ritual, né? Tá bom, pode fechar, Lisete. É um ritual, porque ao caminhar, a gente acelera o metabolismo, a gente cansa, e chegar cansado no topo da montanha acelera o estado meditativo. Quero que você feche o olho, conectado já com o lugar que você está indo buscar, a meditação acontece muito rápido, sem a preparação ela já foi feita. É diferente disso aqui que a gente vai fazer, que eu vou precisar relaxar vocês antes, conduzir até um lugar. Quando você estiver fazendo com você, só o fato de você estar subindo, já pensando na coisa, fazendo uma caminhada meditativa em silêncio, focado nessas memórias de negatividade, você já vai chegar no topo da montanha pronto para fazer a prática. Entende? Então, esse é o grande lance. A meditação, ela não é algo que a gente tem que sentar, cruzar a perna, ficar quietinho, paradinho. Não. A meditação é algo vivo que a gente insere na nossa prática diária, de forma ativa. Entende? Então, vamos lá. Dito isso, vou pedir para vocês se sentarem aí, se possível, com apoio nas costas, para que você consiga relaxar melhor o corpo, tá? Fica para essa prática em uma postura de receptividade, de abertura, tanto para as coisas entrarem quanto para que elas saiam. Então evita nessa prática cruzar os braços, cruzar as pernas, cruzar os dedos. Fica numa postura de receptividade. Bom? E aí desse lugar você vai se conectar com a sua respiração. Percebe como ela está nesse momento, sem necessidade de modificá-la. Só testemunha. E desse lugar de testemunho, agora sim, você vai dar um comando consciente para que a cada respiração você fique mais tranquilo, você fique mais calmo, você fique mais relaxada. Se você perceber algum desconforto no seu corpo, se ajuste. Faça pequenos ajustes, pequenos movimentos para levar conforto para o seu corpo. Junto a essa percepção e ajuste, leve também a sua respiração para esse lugar de desconforto. Então, ao inspirar, inspire pelo desconforto. Se é uma dorzinha nas costas,
Ao inspirar, leva o ar lá para esse pontinho que está dolorido. E expira calma e lentamente. Com esse movimento, permita que a sua respiração vá se tornando cada vez mais lenta, cada vez mais profunda. E se em algum momento você precisar levar vigor para essa respiração, não hesite, leve. Deixe que o corpo te guie nesse processo e que a respiração seja a sua âncora ao longo de toda essa prática, ficando cada vez mais profunda e leve, e se preciso for, ficando mais ativa e pontual. Então, se imagine dentro do seu espaço mental, um lugar seguro, vazio. Não existe nada aí além de você. Se existir, desapareça com isso. Só você e a sua presença, a sua energia, o seu tempo. Ao longe você avista uma porta e caminha em direção a ela. Com passos firmes, em segurança, você chega na porta, pega na maçaneta, gira, abre a porta, atravessa e fecha a porta. Você está no pé de uma montanha bem alta. É outono e você percebe, ao olhar ao seu redor, em meio à mata, e ver as folhas das árvores se desprendendo, caindo e sendo levadas pelo vento. É a estação das folhas que caem e são levadas pelo vento. Então, nesse momento, você percebe que existem folhas dentro de você que precisam cair e também, como as árvores, serem levadas pelo vento. Folhas que representam aquilo que já não precisa mais viver dentro de você, porque já cumpriram seu ciclo. Folhas de negatividade, memórias de palavras, afirmações e dores que falaram para você quando você era criança e que você acreditou. Negatividades que infligiram o mal dentro de você. E nessa subida até o topo da montanha, você vai pensar nessas negatividades. Cada passo que você vai dando rumo ao topo da montanha, você vai lembrando e acessando essas memórias de negatividade. Você vai se lembrando dos momentos em que te falaram isso. Ou se não falaram, se você não lembra mais, agora, de como você se traz essa fala, de como você transformou o julgamento externo em auto-julgamento.
Vá elencando, enumerando, trazendo essa frase de como que você fala consigo mesmo de forma negativa. E ao subir a montanha, você vai tomando ciência cada vez mais dessas crenças, dessas falas, desses padrões, dessas memórias de negatividade. Ao chegar no topo dessa montanha, você percebe que lá do alto você encontra uma clareira, onde as árvores estão bem longe. E o vento bate em você, e você enxerga a vastidão do planeta. Você enxerga uma paisagem distante, munido dessas memórias, de pé, no topo da montanha. Você se permite sentir tudo que vem com essa negatividade que foi infligida pelos outros em você. Sinta, sem necessidade de explicar o que você está sentindo. Abra os braços e as pernas e permita que essas sensações atravessem o seu corpo, atravessem a sua alma. Dessa conexão da alma com o coração, você sente tudo que está vivo dentro de você agora, através dessas memórias. Respire fundo e dê espaço para sentir. Permita que esses sentimentos te envolvam. Perceba que no momento em que você sente isso, o vento sopra e toca a sua pele. De braços abertos e pernas abertas em pé. Inspire fundo, conectado a esse sentimento proveniente dessas memórias. E expire, soltando tudo isso para o vento. Perceba que dentro de você, que move, é uma sensação de perdão, perdoando a si mesmo por sentir isso, perdoando a fonte externa da negatividade que tinha se alastrado em você. Cada expiração, o que você solta para o mundo,
é o fruto, são as folhas desse perdão, da sua própria negatividade e da fonte externa que gerou essa negatividade em você. Deixe que o vento leve essas folhas secas que vão se desprendendo de você. Olhe para o seu corpo e veja ele soltando essas folhas. E assim como as árvores, o vento levando elas para que se transformem em adubo para a terra. Sinta o vento batendo no seu corpo. Permita que esse sofrimento seja levado pelo vento. Permita que o vento da terra que sopra na montanha, junto do elemento ar, toca todo o seu corpo, leve de você o fruto dessa transformação consciente, desse trabalho interno de percepção corajosa que você acabou de fazer. Deixe que tudo isso permita a transformação acontecer. Veja todas as folhas sendo levadas do seu corpo, uma a uma. E a hora que não existir mais folhas, você agradece. Faça uma saudação ao vento, ao outono, ao ar, à natureza, a você mesmo que teve a coragem de subir a montanha carregando as suas negatividades, senti-las e se perdoar por isso, soltando todas as folhas que você tinha. E agora desça a montanha de volta, percorrendo o caminho de volta, sentindo essa transformação, sentindo toda a energia, a vitalidade, a leveza de descer a montanha sem essas negatividades. No final da montanha, você avista a porta. Então você caminha até ela, pega na maçaneta, gira, abre a porta, atravessa, fecha a porta, solta a maçaneta. Você está de volta no seu espaço mental. Um lugar seguro, protegido, junto da sua energia, do seu corpo, do seu tempo, do seu ritmo. Só você. Então, nesse momento, una uma mão junto à outra, na frente do coração, esfregue uma mão na outra
até a palma da mão está bem quentinha. Quando ela estiver quente, você coloca as mãos em conchinha na frente dos olhos. Sente esse calorzinho das mãos nos olhos. Então, vai abrindo lentamente os olhos, protegidos por essa conchinha que você fez com as mãos. Lentamente vá abrindo as mãos e permitindo que a luz vá entrando pelos vãos dos dedos, sem agredir os olhos. Inspira fundo, sente o seu corpo todo. Só quando você estiver pronta, você vai lentamente tirando a mão dos olhos, passa ela pelo rosto. Estamos de volta. Hum. Todos aqui? Todos bem? Fomos para a montanha, voltamos da montanha. Deixa eu ver a carinha de vocês. Subiu a montanha, desceu a montanha. Deixou a montanha, as coisas que precisava lá no topo da montanha. Ótimo, maravilha. Gente, essa é uma prática, como eu falei, que dá para a gente inserir no nosso dia a dia. Toda vez que a gente for subir o morro, né? A gente pode subir pensando em algumas coisas, mesmo que tenha gente com a gente. Sabe aquelas matracas que vão falando na montanha inteira, na trilha de subida inteira? Tá tudo bem, gente. A gente escuta com um ouvido, né? Com a nossa cabeça a gente pensa outra coisa. Ah, então a gente pode até ser honesto, né? Ser sincerão assim e falar: quero subir a montanha hoje em silêncio. É possível para você, né? E aí a gente sobe em silêncio, né? Às vezes, se é uma criança assim, a gente não consegue que ela atenda o nosso pedido. Tá tudo bem também, né? A gente fala um pouco, conversa algumas coisas, mas a gente sobe sabendo, sabe, o que a gente quer. E aí, chegando lá no topo, a gente deixa sensações percorrerem o nosso corpo. A gente deixa o sentir se manifestar. Claro que quanto mais silêncio a gente consegue fazer, melhor é, mais profundo é o nosso sentir, né? E aí a gente deixa o vento levar essas percepções, essa compreensão, e a gente se perdoa por ter essa negatividade na gente, sabe? Por ter, pela negatividade que os outros infligiram em nós. A gente se perdoa, a gente perdoa a nós e ao outro. A gente perdoa a fonte externa da nossa negatividade. A gente só consegue perdoar de fato a fonte externa da nossa negatividade se, em primeiro lugar, a gente identificar a negatividade em nós e reconhecer que se ela está dentro de mim, ela é minha, percebe? Mesmo que tenha sido infligida por outra pessoa. Agora sou eu que sinto. Então a responsabilidade é minha de soltar isso. E o vento é o maior ato mágico dessa prática. A gente evoca uma força da natureza que tem a qualidade de levar, entende? Mas ele só leva o que a gente conseguiu transformar internamente, o que a gente pagou os preços. O vento não é inconsciente.
A água. Então, lá no inverno, a gente vai fazer uma outra prática com a água, tá? Esse ano, as nossas meditações vão acontecer nos solstícios e nos equinócios. As meditações online, ao vivo, né? As outras meditações ao longo do ano, eu vou disponibilizar para vocês as gravações do que a gente já tem de conteúdo, tá? Provavelmente a próxima vai ser a meditação de Ho Oponopono, que eu vou disponibilizar a gravação. Tá? Então, vocês vão ter agora 30 dias para repetir essa prática até internalizar, né? Divide ela na explicação, pega só o tempo da própria prática, faz ela uma, duas vezes para entender, né? Quando você está na montanha, você não precisa entrar no seu espaço mental. Então ela se torna uma prática rápida, percebe? Porque você está na natureza. A gente aqui online, eu preciso dar uma isolada no campo. Então é por isso que eu convido vocês a entrar nesse espaço mental, né? A respirar, relaxar, ficar presente. Então o caminho de ida que a gente faz é sempre o mesmo caminho de volta, para que a gente não deixe portas abertas dentro da nossa cabeça e a gente não deixe, como que eu posso falar isso para vocês? Bom, falando, né? Com todas as letras, tá bom. Para que a gente não deixe é, rastro, porque a gente não quer ser seguido por nada e nem ninguém dentro da gente, né? Não tem a trilha de pão que o José e a Maria deixaram, e aí o passarinho comeu, os bichos da floresta comeram. Então, a gente não deixa a trilha. A gente vai por um caminho e o mesmo caminho que a gente fez é o mesmo caminho que a gente faz de volta. A gente não quer deixar lugares para invasivos dentro de nós. Isso é uma coisa ritualística que pouco se ensina nas meditações hoje, porque as pessoas nem sabem o que é meditação. Elas acham que é imaginar um monte de coisa e relaxar. E tá tudo bem. E que bom, porque se as pessoas estivessem fazendo meditação de verdade na internet, sem os cuidados que as tradições tinham, tava todo mundo maluco, sabe? Então, que bom que funciona para relaxar e tá tudo bem, né? Então, essa é uma coisa que eu deixo assim sempre com vocês. Vai fazer uma prática, vai encontrar um lugar lá dentro de você para acessar determinado sentimento, determinada emoção. O caminho que você está fazendo de visualização você tem que visualizar a volta. Isso é garantia de segurança e não desfragmentação do mental, tá bom? Isso é importante nas práticas. Parece que é misticismo, né? Mas tem motivo, tá? Gente, alguém tem alguma dúvida? Alguém quer partilhar como é que foi? Lisete, quer contar? Não, sim, não. Se não É, tiver necessidade de fala e quiser ficar quietinha, fique quietinha, tá tudo bem. é, eu acessei uma memória assim que ela até não é muito forte em mim, porque existia o outro lado da história, mas assim, de que tu nunca faz como eu digo, né? Então, o sentimento que veio aqui foi justamente esse, como eu te falei antes, de culpa, né? De, de rejeição, de certa forma, né? E de que, nossa, eu sou incompetente mesmo, eu faço tudo errado. Então, foi esses sentimentos que eu liberei. Foi muito bom, foi ótima, ótima meditação, muito boa. Que você possa se apropriar dela como uma ferramenta sua, tá? E aí é o que eu sempre falo para todo mundo.
às vezes alguma palavra, alguma frase, é um negócio que não conecta, né? Então, você com o tempo, a partir do momento que você vai se apropriando da técnica, você vai criando a sua linguagem, o que é significativo para você, o seu vocabulário, né? Mas isso só é realizado com a prática. Então tem que fazer uma, duas, três, e aí vocês vão colocando na caixinha de ferramentas de vocês mais uma ferramenta. Poxa, agora eu tenho uma prática que, a partir do momento que eu faço a transformação, eu tenho a compreensão e eu quero me perdoar, eu quero soltar essa negatividade, eu uso o vento para isso. Eu posso fazer isso sentado na minha casa, só imaginando? Posso. Tem uma força da imaginação, campo das ilusões, né? Se eu consigo estar sentadinho em casa, mas eu já não imagino, eu visualizo, que é diferente, ó. Imaginar é eu me ver na cena, como se eu fosse essa pedrinha andando lá e eu tô me vendo daqui, né? Eu subindo a montanha, vou subindo. Isso é imaginar. Visualizar, a gente visualiza na primeira pessoa. Então, eu me visualizo a partir deste olhar, eu vejo a floresta. Então, a visualização, ela compreende a imaginação também, mas eu me vejo na primeira pessoa, igual no meu cotidiano. Eu enxergo a partir do meu olhar, né? Já vai ter uma outra força, porque a experiência está acontecendo na primeira pessoa. Você sente bater o vento no seu corpo, né? Agora, eu posso, mais do que isso, eu posso experienciar, ter a experiência direta de ir lá subir a montanha pensando na coisa, chegar lá, sentir no topo da montanha o que que essa negatividade, essa memória de negatividade me trouxe e me perdoar no topo da montanha e perdoar a fonte externa da minha negatividade e sentir o vento bater no meu corpo durante o outono e deixar esse negócio ir. Puta que lá vida. Isso aí você fez magia. Aí você fez magia. Aí os milagres acontecem. Aí os milagres acontecem. Entende? Então, guardem isso na caixa de ferramentas de vocês. Esse ano as meditações vão ser porreta, gente. Porreta, tá? Vocês que estão assistindo a gravação, se ficou qualquer dúvida, tem alguma pergunta, algo que não fez sentido, algo que quer compartilhar e que, meu Deus, não vou dormir se eu não falar isso, né? Escreve lá no nosso grupo do Telegram, na aba meditação, pergunta. Não fica com, não fica inseguro, tá? Não deixa que a insegurança, a dúvida, a titubeança te impeça de realizar a prática. Então, chama a conversa, pergunta, escuta o relato dos outros, a gente troca, a gente compartilha, o grupo tá lá para isso, tá? Para que a gente interaja, partilhe, fique confiante, possa juntos inspirar e impulsionar uns aos outros, tá bom? Vamos tirar uma cartinha do nosso encontro de meditação? A gente fechar esse encontro com chave de ouro. Vamos tirar uma cartinha do oráculo das árvores, então, que são folhas, né? Folhas secas. Olha que legal. Olha que bonitinho que ele é. Caixinha dele. Ó, tá de ponta cabeça. É difícil. Clarice Boliano. Então vamos ver. Cartinha que vai sair para nós, que mensagem vai sair para a gente. Para a gente encerrar esse encontro com chave de ouro.
Sagrado. Olha que carta linda. É a carta da figueira. Ficus adaptatifolia. É isso? Adaptotifolia. Adaptodifolia. Eu sempre erro o nome do ficus. Figueira. Vê que história que a figueira conta pra gente. Sagrado. Carta de número 44. A vida que se manifesta espontaneamente é sagrada. O corpo vivo que cumpre suas funções sem precisar de comandos externos. A planta que sabe o momento exato de florir e frutificar. Há uma inteligência muito sofisticada no universo. Tudo é perfeito e sincronizado. Deveríamos ser educados para honrar, respeitar e cuidar desse fluxo vivo, aprender com sua perfeição e harmonia. Em muitas culturas e religiões, a figueira simboliza o sagrado. Estas árvores frondosas estão presentes em todo o clima tropical ou equatorial do planeta. Foi embaixo de uma figueira que Buda recebeu a iluminação, e foi com as folhas da figueira que Eva descobriu seu corpo. Em diversas culturas africanas, as figueiras, por serem consideradas divinas, não devem ser derrubadas nem queimadas como lenha. Nós, como as figueiras, somos sagrados. Quando expandimos nossa consciência e nos libertamos dos emaranhados mentais, podemos acessar o fluxo que rege o universo. E a mensagem que essa carta nos traz é: respeite o sagrado que há em você. É legal que todas as folhas desse oráculo são folhas de figueira, né? Então, todas as folhas que foram bordadas aí, ó, que vocês veem aí na imagem, que fez o oráculo das árvores, são folhas de ficus elástica. Linda, né? Sagrado. E tem tudo a ver com essa prática de hoje, porque quando a gente faz esse processo que nós fizemos hoje, sabe, de perdão, né, de transformação, quando a gente faz essas investigações, o que a gente está fazendo de verdade é conhecer a si mesmo. Conhecer a si mesmo é o único caminho possível para conhecer a Deus, para conhecer o sagrado, porque ele está dentro da gente. Assim como está fora, está em todos os lugares, mas qualquer lugar fora de mim está mais longe do que eu comigo, né? Aqui está mais perto, né? E se eu não conheço a mim, eu não vou ter lastro para conhecer nada fora. Percebe? Então, muito coerente essa carta de saída, muito sincrônico. Hum, meninas, Lisete, querida, obrigado pela presença. Que bom que você veio. Se você não tivesse vindo, eu ia ter gravado sozinho, ia ter sido pequenininha a prática. Talvez eu tivesse falado bem menos, né? Mas foi bem bom estar aqui com você, tá? Um beijo enorme nos corações de todos vocês que estão assistindo essa gravação. Saúdo a presença de cada um de vocês, em seu nome honro, sua ancestralidade. Permitiu você estar aqui partilhando o bem mais precioso que você tem dentro de você, que é o sagrado que habita ali. Um beijo enorme, um excelente outono para todos nós. Agora a gente possa ir se despedindo do outono a partir de hoje, soltando as nossas folhas, se perdoando,
pelas nossas negatividades, perdoando as fontes externas das negatividades que foram infligidas em nós e, portanto, nos marcaram e agora são nossas também. Um excelente trabalho interno para vocês nesse outono e nos vemos terça-feira no nosso encontro de alinhamento semanal. E a semana que vem a gente tem Pod Colheita, hein, gente? Tá, vamos reservar aí a agenda. Vou até colocar lá quantas pessoas vêm no Pod Colheita, porque o Pod Colheita a gente tem que ter quórum, hein? Não dá para ficar, não tem gravação, tá bom? Beijo. Tchau.